Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahu Etion HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat Nahamu, Shabbat da Consolação, que maravilha, é um dos Shabbats mais importantes no ano. Estamos examinando a Parashá Vaetranam, quer dizer, e eu supliquei. E nesta noite de Shabbat, nós vamos examinar o texto que se encontra no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6. E nós vamos examinar a partir do versículo 13 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Eterno. Deuteronômio 6, 13, Shabbat, Nahamu, Parashá, Vaetranam. O Eterno teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Eterno teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Eterno teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. E versículo 16: Não tentareis o Eterno vosso Deus, como o tentastes em Massá. Queridos amados, desses 4 versículos que a gente leu, esse capítulo 6 de Deuteronômio é um capítulo importantíssimo de ensino, né, meus irmãos? Teríamos aqui vários vídeos, se fosse abordar tudo, meus irmãos, é muita coisa importante, mas nós estamos aqui examinando esses 4 versículos. Eu queria chamar a atenção para os versículos 13 e 16. No versículo 13 é dito assim: O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. E o versículo 16 diz assim: Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Pois bem, meus amados, com esses 2 versículos 13 e 16 do capítulo 6 de Deuteronômio, Yeshua aniquilou o diabo quando foi tentado por ele no deserto. Amém? Porque nós sabemos ali no livro de Mateus, capítulo 4, que Yeshua, como sendo o Filho do Homem, ele permitiu, porque ele é o Eterno, mas ele próprio permitiu, porque ele estava na forma humana, ele permitiu que Satanás o tentasse. Amém? Então, ali em Mateus capítulo 4, nós vamos observar, meus irmãos, que diz assim a partir do verso 1: Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém? Foi o Espírito Santo do próprio Yeshua conduzindo ele ao deserto para que fosse tentado pelo diabo, porque ele estava na forma humana. Amém? O Filho do Homem. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Yeshua, porém, respondendo, disse: Está escrito. Então, Satanás chegou para Yeshua e disse: Você está com muita fome, jejuou 40 dias e 40 noites. Faz que essas pedras se transformem em pães, se tu és o Filho de Deus. O diabo sabia que ele era o Filho de Deus, meus irmãos. Amém? Porque ali era uma batalha no campo espiritual, e nem posso nem dizer uma batalha, porque ali quem manda é o próprio Yeshua. Amém? E sempre é Yeshua quem manda. Ele é o maestro. E aqui diz, irmãos, que Yeshua respondeu, disse: Está escrito. E Yeshua está dizendo para a gente que para vencer o diabo tem que ser com aquilo que está escrito, meus irmãos. É o que está escrito. Ele usou a arma. Qual é a arma? A palavra. E a palavra que está onde? Na Torá. E Yeshua diz aqui no verso 4: Está escrito:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso aqui, irmãos, está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que vamos examinar no próximo Shabat. Mas, veja bem, Deuteronômio 8, 3 diz assim: e te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Agora vem um trecho que ele pegou para aniquilar o diabo nessa primeira tentação. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno viverá o homem. Então, Yeshua usou a Torá, aleluia, uma arma poderosíssima, a Torá, né, meus irmãos? Contra o diabo, meus irmãos. A maior arma que Yeshua mostrou para mim e para você na Bíblia contra os poderes das trevas se chama a palavra, e principalmente a palavra da Torá. Isso está em Mateus, capítulo 4, verso 3. Mas vamos continuar, que o diabo ainda vai tentar 2 vezes, e aí Yeshua vai usar aqueles 2 versículos. No verso 4, amém, de Mateus, diz assim, no verso 5, então o diabo o transportou à cidade santa, né, e colocou-o sobre o pináculo do templo. Então, na verdade, quer dizer, foi induzindo, né, vamos até a cidade santa, que é que o diabo levou Yeshua até lá, irmãos. O diabo carregar Yeshua não tem nem sentido. Yeshua foi movido pelo Espírito Santo e foi, né, junto com o diabo, até a cidade de Jerusalém, que é a cidade santa. E colocou, e Yeshua foi para o pináculo do templo, né, um ponto elevado do templo. E disse-lhe Satanás: se tu és o filho de Deus, e o diabo sabia que ele era o filho de Deus, mas ele estava tentando. Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Então o diabo agora quis usar a escritura, meus irmãos. E o diabo usou o Salmo 91. Nós vamos ver aqui, irmãos, o Salmo 91. Amém? O diabo usou o Salmo 91, amém? Para responder Yeshua, né? Para tentar Yeshua. O diabo usou o Salmo 91 para tentar Yeshua. Então, o diabo usou os versículos 11 e 12 do Salmo 91, que diz assim no Salmo 91, verso 11 e 12: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Isso está no Salmo 91, 11 e 12. E as palavras do diabo, o diabo disse assim: porque está escrito, no verso 6 de Mateus 4. Aí o diabo disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí o diabo quis usar a Bíblia e usou o Salmo 91. Aí ele vai repetir aquele texto lá, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Você veja, meus irmãos, que o diabo está usando o próprio Salmo 91. E muitos irmãos botam o Salmo 91 fixado assim na porta de casa, pensando que aquilo vai afastar o diabo, meus irmãos. Se o próprio diabo está falando para Yeshua o Salmo 91, como é que o diabo vai se afastar com o texto do Salmo 91 afixado na porta? O que afasta o diabo, meus irmãos, é uma vida de obediência à palavra de Deus. O Salmo 91 afixado na porta, ou numa parede, amém? Ou num quadro. Sem a pessoa obedecer à palavra de Deus, não adianta de nada, meus irmãos. O diabo não vai se afastar, amém? O diabo só se afasta se a pessoa obedecer à Escritura Sagrada, a Torá e as palavras de Yeshua. Porque aqui o diabo está falando o Salmo 91. Então o Salmo 91 nem afastou o diabo e está até na palavra que o diabo está falando para Yeshua, meus irmãos, na tentação. E agora Yeshua vai responder. O diabo tentou com o Salmo 91 e no verso 7, e disse-lhe Yeshua: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aonde está isso, meus irmãos? Está na paraxá que estamos lendo agora, Deuteronômio 6, no verso 16, que diz: não tentareis o Senhor vosso Deus. Amém?
E o diabo pegou o Salmo 91 e Yeshua, né, uma espada, e Yeshua pegou uma espada do tamanho de uma lança, que é a Torá, e aniquilou o diabo, meus irmãos, porque a Torá, e Yeshua manejou a Torá para anular a tentação feita pelo diabo, usando Yeshua usou a Torá e o diabo tinha usado o Salmo 91. Amém? Então você veja bem, irmãos, que Yeshua usou a segunda palavra que ele derrota o diabo, ele usa Deuteronômio 6, verso 16. E a primeira, o que está escrito, Deuteronômio 8, 3, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. E agora, Yeshua vence o diabo novamente com a Torá. Aleluia! A Torá, meu amado, Yeshua está ensinando para você, meu irmão, faça o que ele fez. Use a Torá e o diabo vai sair da tua vida, meu irmão, minha irmã. Amém? Porque aquele que não dá conta da Torá vai sendo derrotado dia após dia. Mas aquele que se apega na Torá faz que nem Yeshua. O diabo veio para tentá-lo, ele usou, está escrito, Deuteronômio 8.3. Na segunda, o diabo veio com o Salmo 91 e Yeshua. Está escrito, Deuteronômio 6.16. Agora vamos à última e terceira tentação que o diabo vai fazer com Yeshua. Amém? Porque Yeshua permitiu, né, irmãos? Amém? Aí diz o verso 8º. Novamente, conduziu o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse para Yeshua: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Verso 10. Então disse-lhe Yeshua: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E Yeshua pegou, outro está escrito. Mas aonde está esse está escrito agora que Yeshua pegou o último? Está na Torá, no capítulo 6, no mesmo paraxá que estamos lendo hoje, no versículo 13. Amém? Yeshua disse: ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Então, Yeshua liquidou Satanás com 3 versículos da Torá e especificamente de Deuteronômio. Primeira está escrito, Deuteronômio 8.3, primeira espadada em Satanás. Na Torá. No segundo, Torá de novo, Deuteronômio 6.16. E na terceira, para liquidar, Torá de novo, Deuteronômio 6.13. E Yeshua ensinou isso para a gente. Não está à toa aí não, irmão. E Yeshua usou 3 versículos da Torá para mostrar para você, meu irmão, minha irmã, para todos nós, que quer vencer o diabo de verdade, meu amado. Usa a Torá. Leia a Torá. Pratique a Torá. E pratique as palavras de Yeshua, que as palavras de Yeshua e a Torá são uma coisa só. Amém? Então, meu amado, que o Espírito Santo, e aqui diz, né, depois que Yeshua falou, somente a teu Deus adorarás e só a ele servirás, no verso 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém? Então, queridos, você veja bem, meu amado, Yeshua, o que fez? Usou 3 versículos da Torá e o que aconteceu? O diabo foi embora. Amém? Então, observe a Torá, leia a paraxá. Às vezes você está enredado aí porque você quer ler a paraxá rápido. Não, lê a paraxá examinando, se alimentando. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, meu irmão, minha irmã, se alimentando com a palavra de Deus. Nada é mais importante. Qualquer palavra, qualquer profecia, qualquer revelação é muito menor do que a palavra da Bíblia, meu irmão. A palavra vale mais uma palavra da Bíblia do que 1 milhão de profecias, 1 milhão de revelações. Por isso que Yeshua está ensinando para nós. Observe que para vencer o diabo, ele usou 3 versículos da Torá e ponto final. Amém? Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.